Existe uma força silenciosa, invisível aos olhos e poderosa demais para ser ignorada. Ela não aparece nos noticiários, não está nas promoções do mês e nem é ensinada nas escolas. Mas ela age. Todos os dias. E pode ser sua maior aliada. Ou seu pior inimigo. Essa força se chama juros compostos. E hoje você vai entender por que essa palavra, que parece complicada, é, na verdade, a chave da liberdade financeira para quem começa pequeno. Porque você não precisa ganhar muito, nem ser especialista em economia. Precisa apenas de uma coisa: tempo. E a coragem de começar. Neste episódio, você vai ver como R$ 200 por mês podem virar mais de R$ 100.000, e por que isso está ao seu alcance. No final, ainda tem uma recompensa para quem ficar até o fim, algo que pode acelerar sua jornada financeira de forma prática. Mas calma! Antes de falar de números altos, precisamos falar sobre o que impede a maioria das pessoas de sair do lugar: a falta de visão. A história de hoje é sobre o Wilson. Mas poderia ser sobre mim. Sobre você. Sobre qualquer pessoa que achava que não dava, até ver o que estava perdendo por esperar demais. Tudo começou quando Wilson, cansado da mesmice financeira, resolveu brincar com um simulador de investimentos. Ele digitou R$ 200 por mês, por 20 anos, com 1% ao mês. E o resultado apareceu como um tapa na cara: mais de R$ 106.000. Ele deu risada, achando que era bug. Trocou o site, refez a simulação. Mesmo número. Aportando R$ 48.000 ao longo de 20 anos, ele teria mais do que o dobro disso acumulado. Não faz sentido, pensou. Mas aquilo ficou martelando. Refez as contas à mão. Pesquisou em fóruns. E percebeu que era real. O que fazia a mágica acontecer era algo que ele nunca tinha parado para considerar: o tempo. O dinheiro investido não crescia apenas com o valor que ele colocava. Ele crescia sobre ele mesmo. O rendimento do mês seguinte se baseava não só no valor investido, mas também no que já havia rendido. E isso criava um efeito bola de neve. Quanto mais tempo passava, mais rápido crescia. A pergunta agora era outra: se isso é real, por que ninguém me ensinou antes? Wilson sentiu uma mistura de empolgação e frustração. Empolgação por descobrir o caminho. Frustração por ter perdido tanto tempo ignorando ele. Mas a empolgação durou pouco. Veio logo o pensamento que trava milhões de pessoas todos os dias: ok, mas eu não consigo guardar R$ 200 por mês. Wilson olhou suas contas, seus boletos, seu extrato, e viu um cenário apertado. Ele mal conseguia terminar o mês no 0 a 0. E agora alguém estava dizendo que ele devia separar dinheiro todo mês? A cabeça começou a racionalizar: talvez não seja para mim. Talvez só funcione para quem ganha bem. Essa crença, de que só dá para investir quando sobra, é a grande armadilha. Wilson quase caiu nela. Quase acreditou que o problema era falta de dinheiro, quando o verdadeiro problema era falta de prioridade. E ele percebeu isso ao conversar com um amigo. O amigo ganhava mais que ele, mas também não guardava nada. E ainda tinha dívida no cartão. Foi quando Wilson entendeu: guardar não é sobre ter muito. É sobre decidir começar com o que tem e manter. Porque quem espera sobrar, nunca começa. E quem nunca começa, nunca vê o tempo trabalhando a seu favor. Depois de alguns dias refletindo, Wilson decidiu testar uma simulação mais visual. Pegou papel e caneta e criou uma tabela, mês a mês. Nos primeiros anos, o crescimento parecia lento. Mas a partir do 10º ano, o gráfico começava a curvar para cima. Aos 15 anos, o valor acumulado quase dobrava em relação ao 10º. E nos últimos 5 anos, o crescimento parecia absurdo. Era como se o dinheiro ganhasse velocidade. Isso não era mágica. Era matemática acumulada. O tempo era o motor. O combustível, constância. A cada mês investido, o efeito futuro dobrava de intensidade. Foi aí que Wilson escreveu uma frase no caderno que nunca mais saiu da sua cabeça: o tempo é o investidor mais inteligente que existe. A maioria das pessoas espera estar pronta. Ele entendeu que estar pronto é começar mesmo com medo. E manter mesmo com dúvida. Foi nessa hora que ele tomou a decisão mais importante da vida dele: começar agora. Mesmo com pouco. Porque quem respeita o tempo, colhe dele.
Se essa história está abrindo seus olhos, imagina o impacto disso aplicado na sua vida real. Então, para rapidinho, clica no like, se inscreve no canal 0W e ativa o sininho. Isso aqui é só o começo. Toda semana tem novos episódios com dicas práticas para transformar sua vida financeira. Wilson fez questão de visualizar a própria jornada. Usando uma planilha simples, ele projetou o que aconteceria se ele investisse R$ 200 por mês por 20 anos com rendimento médio de 1% ao mês. E ficou impressionado com o resultado. Ele teria aportado R$ 48 mil do próprio bolso, mas o montante final ultrapassaria R$ 106 mil. Isso porque o dinheiro teria rendido sobre ele mesmo, mês após mês. Ele viu com clareza que os rendimentos dos últimos anos eram maiores do que os dos primeiros 10 anos somados. Aquilo mostrou a verdadeira essência dos juros compostos, o poder de multiplicação. E o mais incrível, se ele aumentasse o prazo para 30 anos, o valor final chegaria a mais de R$ 230 mil, sem aumentar o valor do aporte mensal. Só com mais tempo. O tempo, agora, não era um inimigo que envelhece. Era um aliado que multiplicava. Um dia, o sobrinho de Wilson perguntou: "Tio, por que você investe se ainda não está rico?" Ele pensou por um momento e respondeu com blocos de madeira. Empilhou um sobre o outro. "Tá vendo isso aqui? Se eu coloco um por um, cresce devagar. Mas se o de baixo cresce sozinho, os de cima sobem cada vez mais rápido." O menino riu. "Tipo mágica?" Wilson respondeu: "Tipo matemática com tempo." Foi naquele momento que ele percebeu: se uma criança de 9 anos entendia isso com blocos, por que tantos adultos ignoravam? A resposta estava na ansiedade. A maioria quer ver resultado rápido. Mas quem planta pensando no amanhã, colhe de verdade. Wilson não queria riqueza instantânea. Queria liberdade futura. Queria dormir tranquilo. E sabia que, passo a passo, mês após mês, estava chegando lá, mesmo sem parecer. Depois de alguns meses investindo regularmente, Wilson não via grandes mudanças na conta. Mas dentro dele, tudo estava diferente. Ele tinha um plano, um motivo, um caminho. E isso já o colocava anos à frente da maioria das pessoas que viviam no piloto automático. Ele entendeu que investir não era sobre ficar rico rápido. Era sobre construir riqueza com propósito. Aos poucos. Com inteligência. E principalmente, com paciência. Ele anotou em seu caderno: R$ 200 por mês hoje valem mais que R$ 1.000 daqui a 10 anos. Porque o tempo perdido não volta. E a consistência ganha do talento quando o assunto é liberdade. O que antes parecia impossível agora era só uma questão de tempo. Literalmente. Olhando para trás, Wilson viu algo curioso. Se tivesse começado 5 anos antes com R$ 200 por mês, já teria acumulado quase R$ 15 mil. Mas ele havia esperado. Porque não sabia. Porque achava que não era o momento. E esse não é o momento havia custado milhares de reais. Essa foi sua lição mais dura. E mais valiosa. Quem começa cedo, mesmo com pouco, constrói algo muito maior do que quem espera estar pronto. E é por isso que hoje ele não fala mais quando der, eu invisto. Ele diz, eu invisto para que dê. O foco mudou. A direção mudou. E o destino também. Wilson hoje não é milionário. Mas está no caminho. Porque entendeu que a diferença não está em quanto você ganha, mas em quanto tempo seu dinheiro trabalha por você. E agora, chegou sua vez. Comece com o que você tem. R$ 50, R$ 100, R$ 200. O valor não é o mais importante. O mais importante é o tempo. E se você quiser acelerar essa jornada, aí vai sua recompensa por ter ficado até aqui. Ao adquirir o nosso e-book, você ganha acesso exclusivo a planilhas financeiras práticas, simuladores e cursos completos, com o passo a passo para organizar suas finanças, começar a investir e transformar sua relação com o dinheiro. O link está aqui na descrição. Lembre-se, o tempo passa de qualquer jeito. A escolha é sua, deixar ele te cobrar ou fazer ele trabalhar para você.